Fala, fera! Ou fala, hein, feras? Tá feliz da vida, hein, fera? Ontem, que vitória maravilhosa! Goiás 2-1 de virada pra cima do Operário. O Verdão tá na liderança da Série B. E aí, eu tô de volta sempre ligado e conectado no clima e no pique com Goiás aqui no Fala Fera, canal criado pra você que é apaixonado pelo Goiás, apaixonado pelo Verdão. Logo, logo, 6K de esmeraldinos aqui no Fala Fera. Quando eu fui gravar esse vídeo aqui, nesse momento, 5.386 inscritos no Fala Fera. Será que ainda hoje vamos ultrapassar a casa de 5.400 inscritos no Fala Fera? Rapaz, obrigado pela sua interação. Compartilhe o canal com seu amigo esmeraldino, com seu parente e faça a sua inscrição no Fala Fera e ative o sininho para ser informado, notificado. O canal é seu, fera. O canal é de uma legião de esmeraldinos. E aí a passagem bíblica desse vídeo, o segundo desse domingão, sem moleza para o André Rodrigues e sem moleza para a Ágata, Mateus 8:7. Jesus lhe disse: eu vou curá-lo. Palavras da salvação, glória vós, Senhor. Mateus 8:7. E aí, galera, hoje começando nessa Semana Santa, uma abençoada Semana Santa para você e para sua família, viu? Bora! Então bora, galera. Olha só, em nome da gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos, ela tem o maior estoque de Goiás, um dos maiores do Brasil, em acabamento final para sua obra, viu? Porcelanatos, pisos, de tudo para o acabamento final da sua obra. E em nome dela, a sessão de abraços, saudações esmeraldinas aos amigos internautas do Fala Fera, né? Uma legião de esmeraldinos aqui no Fala Fera. Bora aqui, pessoal. Abração ao Sebastião Cardoso em Goianápolis, ao Gilmarzinho Fernandes, ao Manuel Messias, ao Márcio Magalhães, ao José Costa Magalhães, ao Fernando Lemos, ao Wellington Xavier, ao Lucas em Atlanta, Estados Unidos, ao Jânio Gomes Valverde, ao Leone Bento, ao Ivan de Oliveira, ao Maicon Lima, ao Bonfim Gomes, ao Cristiane Rossi, ao Edinaldo Leite em Campos Belos de Goiás e também ao Igor Neves e o DJ Meneghel. Galera, bora aqui, ó. Eu prometi falar do jogo de ontem, né? Fazer a minha avaliação do jogo de ontem. Então bora entrar de sola no jogo de ontem. Goiás 2-1 para cima do Operário. Primeira situação, eu dei minha opinião antes do jogo, que se eu fosse o Mancini, eu já escalaria o Anselmo Ramon na escalação titular. Não escalou. Mas não vou criticar o Mancini, não. Por quê? O cara chegou e só realizou um treinamento com o grupo na sexta-feira, tá? Eu escalaria, mas eu não vou criticar o Mancini, não. Tem um processo de adaptação e por aí vai. Foi algo normal ele deixar o Anselmo Ramon no banco, tá? Para mim, algo normal. O que eu teria feito diferente no jogo lá ontem. Eu até comentei isso aqui ontem na Band News com as feras do esporte. No intervalo ontem, eu falei isso ontem na Band News. Eu teria feito 2 alterações no intervalo. 2. Eu voltaria com o Anselmo Ramon e voltaria com o Diego Caito. Eu falei isso ontem lá na Band News, no intervalo do jogo. Eu voltaria com essas 2 alterações no intervalo no Goiás. Caito e Anselmo Ramon, tá? Beleza. Sobre a expulsão do Mancini. Eu tive o cuidado de ler a súmula do árbitro do jogo de ontem, né? O que ele relatou. O Bruno Mota Correia, que é lá do Rio de Janeiro, né? Ele relatou que o Mancini reclamou, né? Que aí ele advertiu com o cartão amarelo, que o Mancini seguiu reclamando, que ele voltou a advertir o Mancini, aí o Mancini aplaudiu, né? Aplaudiu o árbitro, enfim, e aí ele interpretou o que foi um gesto irônico, por isso deu vermelho. Aí é questão de interpretação, por esse fator o juiz expulsou o Mancini. Eu não teria expulsado, mas também não vou criticar o árbitro, que aí é interpretação, tá? Aí é interpretação. Uma outra situação, Diego Caito, fera do jogo, hein? Diego Caito, fera do jogo, há um bom tempo. Eu venho colocando isso aqui no meu canal, lá na Band News. Para mim o Caito tem que ser titular no Goiás. Lá no jogo Goiás em Catalão contra o craque pelo Goianão, eu falei para o Munir Calisto e para o Joaquim Edson do Conselho Fiscal do Goiás. Lá em Catalão, eu falei, ó, os 2 da base, os 2 laterais da base vão terminar o ano como titulares do Goiás. O Caito e o Danilo.
Caio e Danilo. Eu falei isso para o Joaquim e para o Munir Calisto lá em Catalão, no jogo Goiás contra o Craque. Então, para mim, o Caio tem que ser titular. Uma outra situação, ainda com relação ao jogo de ontem, né? Sobre o Juninho. A impressão que eu tive foi contusão na panturrilha. Né? Vamos aguardar o dia de amanhã, mas se for contusão na panturrilha, rapaz, é complicada a recuperação de contusão na panturrilha, tá? O Juninho, sei não, hein? Acho que para o jogo contra o Vila não dará para ele ficar à disposição do Mancini. Ontem também, no jogo lá, assim que o Mancini foi expulso, quem ficou no banco comandando o time foi o auxiliar do Mancini, o Cláudio Andrade, não o Hever. O Hever, ele havia sido liberado, tá, galera? Desde quando voltou para o Goiás, que nesse final de semana ele estaria liberado para uma situação de ordem particular. Mas no jogo da volta, no jogo da quinta contra o Vila, o Mancini vai ter que cumprir suspensão automática. Então o Hever é que vai comandar o Goiás do banco de reservas lá no gramado, beleza? Eu quero falar mais sobre o Goiás, tá? Antes, eu vou trazer aqui uma resposta do Hélio para mim, tá? Do Hélio para mim, sobre a pergunta que eu fiz para ele. Se ele pensa em ser executivo de futebol, diretor de futebol, não no Goiás, mas na sequência da carreira dele. Por que eu vou trazer essa resposta? Após a fala do Hélio, tá? Eu vou explicar o porquê dessa resposta, tá? O porquê que eu estou trazendo essa resposta no Fala Fera. Olha, eu vou ser muito sincero, né? Eu praticamente, duas vezes que eu voltei em Goiânia, trabalhando, de uma das vezes eu tive o prazer de receber no hotel, foi lá me visitar o Paulo Rogério, parece que doutor Joaquim, parece que é isso mesmo. Nos visitou, ele levou a camisa em homenagem ao seu Ailê, feita pela família, passamos a manhã toda conversando sobre futebol. Eu sei que a minha vida, muitas vezes, todo mundo pode estar achando que a realidade já é isso. É ser diretor. Eu nunca vou ter, acho que não tenho por que ter a cunha de executivo. Sinceramente que não. Essa questão não é uma questão que eu administro ainda. Qualquer situação no Brasil, hoje, ainda não está fácil para você ser diretor, dirigente profissional. As questões estatutárias dos clubes tira a condição de você realmente, né, ser o dirigente do futebol. As decisões ainda, elas são muito analisadas e muitas vezes essa análise vai para o lado do coração do dirigente estatutário e isso atrapalha para alguém ser dirigente profissional. Eu até comento uma coisa para todo mundo. Eu gosto de ser treinador porque é um cargo que eu sempre tive toda a liberdade de tomar decisões. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou... não abro mão disso. Não abro mão. Quando dá certo, ótimo, nós ganhamos, todo mundo comemora. Quando dá errado, é normal me mandar embora. Isso faz parte do meu trabalho. Agora, qualquer coisa que fale que seja o Goiás, vai sempre ser bem assim, bem aceito a ideia. Mas eu, no momento, eu sou treinador de futebol. Semana passada tivemos uma proposta muito boa de equipe de SAF, que realmente me impressionou a organização, mas os acertos financeiros e umas condições de prêmios, principalmente, de bônus, né? Porque isso faz parte do nosso trabalho, acabamos não definimos. Mas o Goiás faz parte da minha vida. Ô Hélio, e aí? E as pessoas do Goiás, todos eles foram importantíssimos na minha vida.
E o seu Ailê foi o maior dirigente que eu trabalhei na minha vida. Na minha vida. Então, isso isso dá muita saudade. Dá muita saudade. Quando eu vejo o Goiás jogando, eu lembro do seu Ailê. Quando alguém fala comigo do Goiás, eu lembro do seu Ailê. E normalmente no futebol eu dou ele como referência. Na hora que eu estou trabalhando no clube. O seu Ailê, o Goiás, é um clube que não me deveu nunca na vida um centavo. Um centavo. Pra você ter uma ideia, um centavo. Nada, nada, nada. E hoje em dia, de 4 clubes últimos que eu trabalhei, só o CRB, que foi ali, pagou tudo. Os outros 3, infelizmente, tá na justiça. Muito bem, aí a fala do técnico Hélio dos Anjos nessa entrevista concedida para nós lá na Band News com as Feras Esporte, na pergunta minha se ele pensa em virar executivo de futebol, diretor de futebol e por aí vai, né? E aí o Hélio deu essa resposta bonita, né? Muito bonito ver a gratidão do Hélio pelo eterno Ailê Pinheiro. E aí eu vou explicar o porquê que eu trouxe essa resposta aqui novamente no Fala Fera. Vou explicar o porquê e também outras informações do Goiás ao mesmo tempo, em nome do Júnior Cozinha Brasileira, que é disparado o melhor restaurante por quilo de Goiás, um dos melhores do Brasil, fica pertinho da Praça Boaventura, na Vila Nova. Lá tem bobó de camarão maravilhoso, comida japonesa, frutos do mar. É impressionante a variedade do Júnior Cozinha Brasileira. Né? Alídio Fauzi e Alídio Filho, uma família nota 1000 de esmeraldinos autênticos, dão um show comandando brilhantemente o Júnior Cozinha Brasileira. E aí, antes de eu explicar o porquê dessa fala do Hélio aqui no Fala Fera, só um detalhe, com relação ao Goiás, tá? O Goiás agora, galera, a delegação já voltou hoje para Goiânia, após a viagem casada, tá? Belém, Curitiba, Ponta Grossa. A delegação já voltou para Goiânia e amanhã começa a preparação do Goiás para o jogo contra o Vila. Quinta-feira agora, Serrinha lotada, jogo às 7 horas da noite, terceira rodada Série B. O Goiás 100% de aproveitamento, né? 2 jogos, 2 vitórias da Série B. Então o Goiás líder vai encarar o rival Vila Nova. E aí após o jogo contra o Vila, domingão, próximo domingão, rapaz, que horário ridículo, domingo 8 horas da noite. Daqui a pouco vou marcar jogo domingo meia-noite, né? Domingo, 8 horas da noite. Oh, meu Deus do céu. A Arena Independência em Belo Horizonte, América Mineiro e Goiás. América Mineiro e Goiás, né? Então, a semana, quinta-feira, Goiás e Vila Serrinha. Depois, próximo domingo, Goiás lá em BH contra o América Mineiro. Depois do jogo contra o América Mineiro, o Goiás vai na quarta-feira, dia 23, no Serra, realizar o jogo da volta contra a equipe do Paysandu pela final da Copa Verde. Então amanhã vamos ficar antenados sobre as situações do Juninho, tá? E do próprio Pedrinho, tá? Que estão no departamento médico visando o clássico contra a equipe do Vila Nova. Há um detalhe, ainda com relação ao jogo de ontem. Parabéns ao Mancini, com certeza foi ele que deu a orientação ao Cláudio Andrade para processar ali, colocar o Caito no finalzinho do jogo, e colocou o Caito não na lateral esquerda, e sim na lateral direita. Jogou o Lepo para a lateral esquerda e colocou o Caito na lateral direita, embora o Caito também faça, né, a lateral esquerda. Gostei dessa atitude do Mancini ao ter colocado o Caito na lateral direita, tá? Pessoal, deixa eu explicar o porquê que eu trouxe essa fala do Hélio aí na minha pergunta lá na Band News com as Feras Esporte. Um abração ao Randall Gomes, o Randall Gomes, ele fez um comentário, não gostou de estar repercutindo falas do Hélio. E aí, Randall, o porquê? Primeiro, cara, é uma dificuldade no futebol atual de se conseguir entrevistas exclusivas, né? E a entrevista foi muito boa, por isso eu só repercuti 3 respostas do Hélio, só 3, de uma entrevista de meia hora, só 3, tá? E aí uma outra coisa, o Randall, me perdoe aí, fera, pode criticar, Randall, você, os internautas, não tem problema não. O Randall é um internauta assíduo aqui do Fala Fera, né?
E aí também, Randall, por que eu trouxe essa resposta? Porque vai dar gancho para eu trazer uma informação que eu tive, foi na manhã de hoje, desse domingão. Tem parte de grupos de pessoas do Goiás, de conselheiros, tá? Que entendem que o Goiás poderia propor para o Hélio voltar para o Goiás pela lisura do Hélio, pela honestidade do Hélio, pelo DNA. O Hélio tem o sangue verde, gente. Tem um sangue verde, o DNA verde, tá? E ao mesmo tempo, o Hélio conhece muito bem o futebol. Conhece muito bem o futebol, né? Quantos valores que o Hélio descobriu para o Goiás, né? E o Hélio tem uma experiência enorme no futebol, tem um DNA verde, o sangue verde, isso aí é fato, e é um cara sério, correto, direto. Então algumas pessoas do Goiás, do conselho, entendem que o Goiás poderia convidar o Hélio não para ser diretor de futebol, não executivo de futebol e muito menos técnico, para ser coordenador de futebol, o que foi oferecido ao Paulo Autuori. E aí o Autuori trouxe o Privete como técnico, né? O Arley trabalhava à frente da direção do futebol, se não estou equivocado, e o Autuori era o coordenador de futebol. Então, essas pessoas do Goiás, alguns conselheiros entendem que poderia ser feita essa proposta para o Hélio largar de ser técnico e ser o coordenador de futebol do Goiás. E aí, né, de repente, o Lucas Andrino se reportar ao Hélio, né, o Richard Vieira, o gestor da base, se reportar ao Hélio, né, ao Eduardo Pinheiro, gerente de futebol, se reportar ao Hélio. O Hélio ser o coordenador de futebol e não diretor de futebol e nem executivo de futebol. Dar ao Hélio que foi dado ao Paulo Autuori, num passado no Goiás, tá? E eu gosto dessa ideia. Enfim, né? Eu não sei se o Hélio aceita ou não, se iria aceitar ou não, nem sei se a proposta vai chegar até o Hélio. Eu acredito que vai chegar, viu? Pra mim, não sei não, viu, galera? Eu vejo o Hélio voltando ao Goiás ou nesse ano, ou no ano que vem. Aguardem que eu estou falando hoje, tá? Nessa função de coordenador de futebol do Goiás. Repito, não seria para o lugar do Andrino, nem para o lugar do Eduardo Pinheiro, nem para o lugar do Richard Vieira e nem para o lugar do Mancini. Seria o coordenador de futebol que o Paulo Autuori já exerceu aqui no Goiás. Beleza? O que você acha, fera? Manda bala aí no seu comentário, o seu link, a sua interação é muito importante aqui no Fala Fera. O canal é seu, fera! Até mais, bom domingo, boa Semana Santa, abençoada Semana Santa para você e para sua família, fera!